Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar de Fiagro. E por que iremos falar de Fiagro num vídeo da quinta-feira? Porque quinta-feira é dia de vídeo extra, e dia de vídeo extra eu faço o quê? A gente vem aqui nessa segunda linha, que são os vídeos de 2 semanas atrás, e vê qual foi o conteúdo que deu maior quantidade de views. E é a partir disso que a gente faz o vídeo extra da quinta-feira. Então se você quer que tenha um vídeo de um determinado tipo de ativo, chegue junto e assista todos os vídeos possíveis. Se tiver 2 de Fiagro, assista todos. Se tiver um de fundo imobiliário, você assista. Um de ação, você assista, mesmo que você não goste, exatamente para dar mais view. E com mais views a gente faz o vídeo extra da quinta-feira daquele tipo de conteúdo. E 2 semanas atrás a gente teve 2 vídeos lançados de Fiagros, um vídeo de ação e um vídeo de fundo imobiliário, e o que deu mais view foi exatamente do AZQ, que teve 297 views. Então por isso estamos fazendo um vídeo hoje na quinta-feira de Fiagro também, e vai ser o Rura 11. Então atualmente o valor da cota do Rura 11 está custando R$ 10,49, nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 9,98 e uma máxima de R$ 10,82, mantendo aquela velha estabilidade do fundo, que não varia muito, nem para cima nem para baixo, apenas em torno de uns 5% no máximo que a gente pode dizer que ele varia. E o dividend yield dele é 13,92% ao ano nos últimos 12 meses. Lembrando que aqui é isento de imposto de renda, e a gente vai mostrar os detalhezinhos aqui em comparação com os pares dele. Essas informações eu estou mostrando para vocês, mas eu não vou comentar com mais detalhes, porque eu fiz um vídeo recente sobre o próprio Rura 11, cerca de 2 semanas e meia atrás. Então eu vou deixar vocês verem esse vídeo de 2 semanas atrás. Daqui a pouco eu coloco um cardzinho, se você não quiser entrar na página principal, para você ver o nosso vídeo de 2 semanas atrás, que eu detalhei mais isso aqui, e também eu detalhei mais essa questão aqui. Por que eu não vou fazer? Exatamente porque eu fiz 2 semanas atrás detalhando isso aqui. O foco da gente vai ser o relatório mais recente, que 2 semanas atrás eu fiz do relatório de agosto, que se referia aos pagamentos de setembro. Agora eu vou fazer um vídeo do relatório de setembro, que se refere aos pagamentos feitos agora no mês de outubro, ou seja, é o mais recente relatório do fundo sobre o Rura 11. Mas como isso aqui sempre muda, isso aqui que eu falo o quê? A questão da comparação do Rura 11 com seus pares. Isso aqui muda praticamente toda semana. Então a gente vai trazer isso aqui mais atualizado já nesse vídeo. E a gente vê que atualmente o Rura 11 está no top 3 de piores dividend yield dos Fiagros. Sim, top 3. Só que na realidade não é top 3, é top 2. Por quê? Porque o AZQ, que está aqui na primeira posição, só tem 9 meses na bolsa. Se ele tivesse os 12 meses, ele estaria pelo menos uns 3% acima disso, ou seja, estaria dando 15% acima do Rura 11 e do Snag. Então, na realidade, o Rura 11 é o número 2 de pior dividend yield, só perde para o Snag, em termos de dividend yield. Em termos de P sobre VP, aqui no Investidor 10 ele está em primeiro. Mas aqui é uma fake news, digamos assim, porque o P sobre VP dele não está 1,06, não, está 1,05. E ele está mostrando 1,06, não sei porquê. Ele está, na realidade, tecnicamente empatado com a GRX. São os 2 Fiagros mais caros da nossa bolsa no momento, com 1,05. Esse 1,06 está errado. Agora, em termos de patrimônio líquido, sim, ele está em segundo lugar, só perde para o KNCA, segundo maior Fiagro da nossa bolsa, com 1 bilhão e 600 milhões. Aqui está o top 3 de maiores Fiagros da nossa bolsa, KNCA, Rura 11 e Vigia. Lembrando, esses 2 aqui são do Itaú, porque para quem não sabe, o KNCA é da Kinea, e a Kinea pertence a quem? Ao Itaú, e o Rura 11 é da Itaú também. Então são 2 fundos da Itaú, na prática. Então, vindo aqui para o relatório do mês de setembro, que se refere aos pagamentos feitos agora no mês de outubro, ou seja, o mais recente relatório foi lançado semana passada, cerca de 1 semana atrás praticamente, bem quentinho tá ele. A gente começa trazendo essa DRE que eu não gosto nem um pouco, uma DRE por competência, não é por isso que eu não gosto. Eu não gosto porque ele resume demais. E aí ele fala lá, vamos focar aqui no mês de setembro, que se refere aos pagamentos feitos em outubro. Ele recebeu, em termos de juro, de CRA e de CRI, cerca de 17 milhões,4, ou seja, 17 milhões e 400 mil. De rendimento do caixa, ele recebeu 3 milhões e 200 mil, porque ele está com muito dinheiro em caixa. Só que ele teve resultados negativos que ele não diz do que foi, né? E tem esse sobras M-1, que ele não diz o que é. Deveria dizer o que é esse sobra -1, quando eu estudei contabilidade eu nunca vi isso. Só que esse sobra -1 é positivo, de 4 milhões e 200 mil. E você retirando as despesas de 1 milhão e 800 mil, tivemos o resultado de 21 milhões e 700 mil.
só que só foi distribuído 19 milhões e 200 mil. Então, a princípio, ele guardou dinheiro em caixa, mas ele não deixa claro, porque normalmente os outros fundos, quando tem dinheiro acumulado em caixa que pode distribuir posteriormente, colocam uma linha, tanto dinheiro acumulado, mas ele aqui não disse. Então, essas coisas são uma falha. E nessa DRE aqui, para mim, é muito ruim, né? Mas o que importa é que ele distribuiu 19 milhões e 200 mil, o que deu, para quem prestou atenção, cerca de 12 centavos na distribuição desse mês de outubro, que foi igual à distribuição do mês passado, de setembro. Aqui ele mostra essa informação da carteira, que também eu não gosto. Aí você vai dizer, por que tu não gosta? Porque ele fala assim, alocação do fundo, 69% em crédito agro. E aqui? Esses 31%, não fala em que é. É em caixa, pessoal. Mas ele não fala, ele deve dizer 31% em caixa, mas ele não fala. O spread médio atual é CDI mais 4,2%, que é um spread muito bom. O fundo deseja atingir, para quem não prestou atenção na primeira página do relatório, um spread médio entre CDI mais 3 e 3,5, e ele está 4,2%. Isso aqui também a gente já detalhou no relatório passado. Então, como eu falei, eu já coloquei aqui um cardzinho para você. Essa parte aqui, basicamente, é um Ctrl+C, Ctrl+V do relatório passado, então também não vou comentar. O que a gente vai dar uma focada principal nesse vídeo é nesse comentário do gestor. Esse comentário do gestor está muito importante e isso sim tem novidade. Vamos lá. Então o Rura 11 fechou o mês de setembro com 69% do patrimônio alocado em crédito agro. Seguimos com a carteira estrutural bastante diversificada entre os devedores, garantias, setores, atuação, cultivo e disparidade geográfica. Isso aqui ele sempre repete. Nesse mês fizemos a alocação em uma nova operação com produtor rural de algodão e grãos no oeste da Bahia, com garantia de alienação fiduciária de terras. Além disso, nesse mês tivemos o pré-pagamento de uma operação que possuíamos com um produtor rural de citros no estado de São Paulo. O produtor teve melhora no perfil de crédito e com isso ele conseguiu melhores condições, ou seja, ele conseguiu pegar o empréstimo em outra instituição financeira que estava com juros menores. É basicamente isso que ele está dizendo. E por isso ele nos pagou antecipadamente 100% de adimplência do principal dos juros e mais um prêmio porque ele fez um pré-pagamento. É tipo um castigo. Ah, pagou antes, pagou antecipado, em vez de ter um desconto, não, ele tem uma multa em cima. Ele paga um prêmio aí porque está pagando antes da hora. Já temos mais de 420 milhões, que ele tem em caixa, em operações pré-aprovadas ou que já estão em estruturação para liquidação nos próximos meses. Mas ele não fala com detalhes de nada. Você vê que ele não fala nem quem são os devedores, né? Ele fala que teve essa nova operação com o produtor rural, só que ele não cita o nome, e ele fala que recebeu esse dinheiro desse outro produtor rural que pagou antecipado, mas também não cita o nome. Isso é o mistério do Rura 11. O mistério do Rura 11 é esse, que ele não diz quem são os devedores. Vale ressaltar que tivemos duas operações que estavam previstas para liquidação em setembro, mas que revimos nossa aprovação e não seguimos com a alocação por conta de alguns pontos verificados na diligência final. Ou seja, tinha duas operações prontas para eles entrarem no CRA e eles desistiram. Mesmo com um caixa disponível da última emissão de cotas, temos mantido nossa filosofia de investimentos aqui, blá 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 blá, sempre a mesma coisa nos últimos relatórios. Ele fala a mesma coisa. Essa questão sobre o acompanhamento de operações também é a mesma coisa, que ele sempre cita em todo relatório. Não vou ler também, se você quiser, você dá uma pausa para ler. Agora, o mais importante de tudo aqui nessa página é esse comentário agora. Em nosso monitoramento padrão da carteira, temos acompanhado com maior cautela um produtor rural, o mistério continua, de grãos, que representa 1,1% do patrimônio do Rura. A gente vai ver isso aqui lá na carteira, para você ter uma ideia melhor quem é esse produtor. Só você não sabe qual é o nome do produtor, mas eu fiz uma pesquisa e acho que descobri qual é o produtor. Posso estar errado? Posso, mas tem uma grande possibilidade de ser esse produtor, que eu vou falar aqui e citar daqui a pouquinho. Tal devedor, especificamente, ele tem um braço rural e nas fazendas envolvidas em nossa transação, em região nobre no interior de São Paulo, parece saudável, mas faz parte de um grupo, olha, um grupo econômico em dificuldades e que pediu recuperação judicial, uma RJ. A nossa operação não está sujeita ao procedimento e já estamos analisando os próximos passos. Ele está dizendo que a operação dele não está sendo coberta aí pela RJ, basicamente é isso. Não está dentro da recuperação judicial. O crédito está rigorosamente em dia, inclusive recebemos valores de juros devidos dentro do mês passado. Vale ressaltar ainda que temos como garantia a alienação fiduciária de uma fazenda bem localizada do devedor no interior de São Paulo, com avaliação de mercado recente que cobre mais de 250%
do saldo do devedor atual. E com bons vizinhos em terras contíguas e blá 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 blá. Então, basicamente, eles estão com problema. Estão com problema, mas eles estão dizendo que não estão com problema. É isso. Porque eles estão dizendo que tem um devedor que faz parte de um grupo que está com problema, que entrou em recuperação judicial, mas esse devedor está todo em dia. Basicamente é isso. Que esse devedor representa 1,1% do patrimônio líquido do URA. Ou seja, é quase o mesmo caso lá do XPCA com a usina Esté, que é mais ou menos 1% do fundo. Aliás, nem 1%, é 0,7%. A diferença é que a usina Esté entrou em recuperação judicial, mas está pagando. E esse aqui não entrou em recuperação judicial, ele propriamente, mas o grupo que ele faz parte entrou em recuperação judicial. E qual grupo é esse? Pessoal, pelas minhas pesquisas, seguindo essas dicas aí e considerando que essa recuperação judicial foi recente, eu descobri que deve ser o grupo Rendes, o nome do grupo, Rendes, como fosse HANDZ, que esse grupo Rendes tem um braço no agronegócio. E esse braço é a Cinel Alimentos. Provavelmente, esse devedor aí que ele está falando é a Cinel Alimentos, que ela produz grãos, ela produz arroz e produz feijão. E entrou em recuperação no início desse mês de outubro. Recuperação judicial no início desse mês de outubro. Então a possibilidade de ser ele é grande. Até porque esse relatório foi lançado cerca de uma semana depois que o grupo Rendes entrou em recuperação judicial. Uma semana depois. Então provavelmente ele está falando dessa Cinel Alimentos, que não entrou na recuperação judicial juntamente com o grupo que entrou em recuperação judicial, esse Rendes. Então eu creio que seja ela, mas a gente infelizmente não tem certeza, porque o RURA esconde o nome dos devedores, infelizmente. Ele deveria mostrar, mas ele não mostra, né? E para fechar, a gente vem aqui pro portfólio do fundo e tá aqui o produtor que ele tava falando, ó. Produtor de grãos, olha as características. São Paulo, mas também atua no Maranhão. Garantia alienação fiduciária de terras, 1,1% do fundo. Eu só encontrei esse que está nessas características. Então, combinando produtor rural com São Paulo, com a alienação fiduciária de terras, com 1,1%, só tem esse. Porque tem esse outro aqui, ó, 1,1%, mas ele é revenda agrícola, é Rio Grande do Sul, então não tem nada a ver. Então, não tem como ser outro. Esse aqui, ele está devendo quase 18 milhões ao fundo. Basicamente é isso. O CDI dele, a taxa não é muito alta, é CDI mais 3,7%. A gente já viu que ele tem cerca de 50 devedores, é quase 50, é 49. Aqui a gente vê o setor do devedor, infelizmente, como eu falei, ele não diz quem são os devedores, só o setor, a região, a garantia. Você vê que ele é praticamente todo CRA, mas ele também tem Fiagro, esses Fiagro DC. Você vê que o indexador principal dele é o CDI, mas ele tem alguns indexados ao dólar, e eu já comentei que esses indexados ao dólar tem hedge, uma proteção, caso ocorra uma perda do valor do dólar, ele vai ter uma proteção. Aí tem as taxas do lado, porque é CDI mais, dólar mais, e o percentual aqui do patrimônio líquido. O maior devedor dele deve 4,4% do fundo, e é uma taxa relativamente alta, é a mesma taxa lá da Languiru, que eu falei para vocês, que é um frigorífico, que a gente não sabe qual é o frigorífico, que fica no Mato Grosso, e também a garantia alienação fiduciária de terras. Esse é o maior devedor de todos, mas esse devedor aqui também não fica muito atrás, de defensivos e fertilizantes, em Minas Gerais. Ele deve cerca de 3,8% do patrimônio, devendo cerca de 60 milhões ao fundo. Fora esses aqui, ele tem mais esses outros devedores aqui. Novamente a gente não sabe, continua sem saber quais são. Aí a maioria é CRA, como a gente já sabe. Tem esses Fiagro aqui no meio. Temos aqui as taxas. Você vê que fora dólar e fora CDI, ele tem um pouquinho de IPCA. Outra coisa que eu não gosto nesse relatório é que ele não coloca detalhando quais são os percentuais atrelados a cada tipo de indexador. Vários fundos mostram isso, né? Mostra tanto por cento indexador tal, tanto por cento de indexador tal. Ele também não está nem aí para isso. Aqui temos os valores e aqui temos os percentuais ligados à carteira, e a gente vê que ele também ainda tem esse caixa em compromissadas, que rende apenas 85% do CDI. Eu acredito que isso aqui seja isento de imposto de renda, porque se ainda tiver imposto de renda em cima disso aqui, tá ruim. Aqui ele mostra que é 500 milhões, e engraçado que ele falou que era 420, que ele tinha já programado para comprar, mas ele tem mais dinheiro, tem $500 milhão ainda em caixa, que são 31% do fundo, que a gente já tinha visto, esse valor que estava escondido naquele detalhe que eu mostrei para vocês. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, me diga aqui nos comentários, você possui o RURA 11 na sua carteira, ou você está pensando em colocá-lo na sua carteira? Qual outro Fiagro você possui na sua carteira? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!